Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial aqui do nosso estúdio aulas.com.br. Hoje nós veremos a última aula sobre a Lei 9296 de 96. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296 de 96. Pessoal, então é possível a interceptação das comunicações em sistemas de informática ou de telemática. Eu aprendi com o professor Fernando Capês que informática eu relacionaria com internet e telemática eu relacionaria com intranet. Tudo bem? Eu sei que se o professor Léo Matos ele ouvir isso, ele vai me matar. Porém, isso está no livro do professor Fernando Capês. Internet, informática, intranet, telemática. Pessoal, tirando a parte técnica, a definição técnica disso dentro da informática, eu tenho que é possível a captação das conversas desenvolvidas pelo WhatsApp, pelo MSN, pelo BBM, por e-mail, não há problema algum. Basta vocês lembrarem do que aconteceu na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Então, com autorização judicial, é possível a interceptação das comunicações de dados em informática e de telemática. Além de poder captar a conversa desenvolvida, por exemplo, pelo WhatsApp, é possível você o quê? Quebrar o sigilo de informática, quebrar o sigilo de telemática. Então, é possível acesso aos dados relacionados à informática, quebra de sigilo de dados. Bom, pessoal, então, eu tenho que é possível a interceptação e eu tenho que é possível a quebra. Tudo isso no artigo 1º, parágrafo único da Lei 9296 de 96. Turminha, o CESP uma vez perguntou, por exemplo, da questão da interceptação telefônica sem autorização judicial. Era uma questão de agente da PF ou delegado da PF. Bom, interceptação telefônica sem autorização da justiça. Aquilo que a gente viu no filme Tropa de Elite 2, quando o nosso glorioso Capitão Nascimento ele se torna Coronel Roberto Nascimento e trabalha na Subsecretaria de Segurança Pública. Pessoal, o que é que eu tenho lá? Eu tenho uma interceptação telefônica sem autorização judicial. É o crime previsto no artigo 10 da Lei 9296 de 96. E aí o CESP veio e perguntou, por violar direitos fundamentais, é um crime hediondo? Não. Não é um crime hediondo. E por que não é? Porque não está no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Só o que estiver no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90 é que vai ser considerado hediondo. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Momentos de destruição da gravação que não interessa a prova. Imagine que você tem lá um alvo interceptado e a filha do alvo estava conversando com o namorado. Qual é o interesse para a investigação criminal dessa menina conversar com o namorado dela? Nenhuma. Bom, quem é que pode determinar a destruição das gravações? Quem determina a destruição das gravações é o juiz, a partir de um requerimento das partes. Então, eu, Sérgio, como delegado de polícia, eu não posso fazer isso. Pessoal, quais são os momentos de destruição da prova? Aliás, quais são os momentos de destruição da gravação que não interessa à prova? Primeiro, a gravação pode ser destruída durante o inquérito. Ela pode ser destruída durante o processo. Na letra da lei, vai aparecer durante a instrução criminal. E a instrução criminal é a fase de produção de provas em juízo. Então, os elementos informativos que foram colhidos durante o inquérito, eles se tornarão provas na justiça. Então, tudo aquilo, toda aquela prova colhida durante o inquérito, onde nós não temos ampla defesa e o contraditório, praticamente elas serão refeitas no processo crime, durante o processo crime. A instrução criminal é a fase de produção de provas em juízo. Tudo bem? Instrução criminal, fase de produção de provas em juízo. O que foi produzido no inquérito policial, sem ampla defesa e contraditório, será refeito na fase da justiça, na fase do processo crime, sendo bem didático com vocês. E turminha, instrução, o juiz vai se orientar acerca das provas produzidas. Instrução. Então, voltando à nossa vaca fria, quais são os momentos de destruição da gravação que não interessam à prova, que não interessam à prova? Durante o inquérito, durante a instrução criminal ou após a instrução criminal. Então, durante o inquérito policial,
durante a instrução criminal ou após a instrução criminal. E o CESP já cobrou isso numa questão de múltipla escolha que tem no meu livro Legislação Penal Especial, questões com gabaritos comentados pela editora Vesticom. Turminha, não precisa aguardar o trânsito em julgado da sentença. Não é necessário que a sentença se torne o quê? Irrecorrível. Basta que haja um requerimento para o juiz para ele determinar a destruição da gravação, que não interessa a prova. Pessoal, cuidado. Teve uma operação da PF que alguns policiais federais, eles deletaram as gravações, então acabou por contaminar toda a prova. Tudo bem? Isso é um julgado de 2013 ou 2014 do STJ. Dá uma olhada na questão de deletar a gravação sem autorização da Justiça. Outra situação que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, olhando a jurisprudência mais recente do STJ. Pessoal, eu vi uma questão de o prazo da interceptação telefônica, ele foi renovado várias vezes sem fundamentação. O STJ, num julgado mais recente, 2013 ou 2014, anulou, aliás, ele declarou ilícita a prova produzida nessa interceptação telefônica, mas ele não anulou todo o processo. Então nós temos um julgado mais recente, que fala, bom, a interceptação telefônica ela pode ser prorrogada? Pode, mas cada prorrogação deve haver o quê? Deve haver uma fundamentação. Então eu devo pedir como delegado para que o juiz renove a interceptação telefônica e cada decisão deve ser fundamentada. Agora, não pode existir uma interceptação telefônica de maneira contínua e sucessiva sem observar a lei, sem observar os parâmetros jurisprudenciais. Tudo bem? Aí a prova produzida ela vai ser ilícita. E agora o julgado mais recente fala que a prova produzida na interceptação telefônica ela é ilícita, mas ela não tem o condão de anular todo o processo. Tudo bem? Pessoal, outra questão de ilicitude de prova. A defesa questionou a tradução feita por agentes de polícia. Então, era uma situação que envolvia o Brasil e o Paraguai, provavelmente ou tráfico de drogas ou a questão do comércio ilegal de carros. Pessoal, se eu não me engano era de drogas, até por conta de um convênio, se eu não estiver muito enganado, é quase certeza, 99% de certeza, como no exame de paternidade no DNA, era questão envolvendo drogas. Quem fez a tradução das degravações foram os próprios agentes de polícia, não foram tradutores juramentados. A defesa queria a declaração da ilicitude da prova no tocante à questão da tradução, mas, de acordo com os convênios celebrados pelo Brasil com países que combatem o narcotráfico, isso se tornou possível, que os próprios agentes eles fizessem a tradução. Então é um caso envolvendo drogas, um caso recente chegou até o STJ, que a defesa queria o quê? A anulação da prova, queria que fosse decretada a ilicitude dessa prova, por conta do quê? Por conta que a tradução não teria sido feita por tradutor juramentado, e sim por agentes da Polícia Federal. Tudo bem? Não é ilícita a prova nesse sentido. Turminha, vamos na sequência? Vamos. Pessoal, se eu tiver uma situação de emergência, eu, Sérgio, como delegado, excepcionalmente eu posso fazer o pedido verbal para a autoridade judiciária, não há problema algum. Tudo bem? Então imagine um caso de sequestro relâmpago ou de extorsão mediante sequestro, em que eu tenho um telefone no contexto, o que eu posso fazer? Eu posso me dirigir ao plantão judiciário e fazer o requerimento verbal da interceptação telefônica. Lógico, se for deferido eu reduzo a termo. Não há problema algum. Tudo bem? Pessoal, eu gostaria que vocês procurassem a jurisprudência, que todos vocês procurassem a jurisprudência do STJ dos últimos anos no tocante às operações da PF que envolvam, que usaram o quê? A interceptação telefônica como meio de investigação. Eu sou Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial. Se você quiser mandar perguntas, mande pela minha página pessoal do Facebook. Não deixe de curtir a minha fanpage, onde eu coloco as dicas de estudo e novidades do direito penal, processual, penal e legislação penal especial. E não deixe de me seguir no Instagram, @SérgioBaltzer2. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!